Segundo Luiz Roberto Amabile, o romance vence por pontos e o conto vence por nocaute. Isso quer dizer que eles são duas coisas bem diferentes. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Quais são as diferenças de um conto para um romance, para uma novela e por que você, como autor e também como leitor, precisa saber essas diferenças. E aí, que tal um café? Prazer, eu sou a Nath, eu sou autora e preparadora de textos e hoje a gente vai falar um pouco sobre contos. Eu tenho visto cada vez mais a fronteira entre o conto, a novela e o romance estar enevoada. E eu acho que isso pode ser sim muito um reflexo da nossa época e do que vem aí pelo futuro da literatura, mas a gente ainda vive em uma consequência do que foi feito antes de nós. E a gente sabe que o conto, o romance e a novela são gêneros literários diferentes. E por isso eles precisam ser tratados de formas diferentes na hora de serem criados, na hora de serem lidos também. É muito engraçado quando eu vejo uma avaliação na Amazon, por exemplo, em um conto, que realmente é um conto, uma coisa de até 10 páginas, e a avaliação é pequena, de 1, 2 estrelas, e a justificativa é porque era muito curto, sendo que o conto é curto. O conto, como diz ali essa citação que eu falei no início do vídeo, ele vence por um nocaute, ele é direto, ele vai direto ao clímax, direto ao ponto. Ele não vence por pontos, como um romance. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui, porque também eu vejo muitos autores publicando na Amazon e etc., em outras plataformas, novelas como se fossem contos, classificando suas novelas como contos. E aí a gente entra em outra questão, né? Será que a gente, como autor, não está estudando o suficiente, sabendo o suficiente o que é o nosso gênero literário? A gente pode dizer que o conto, ele está para uma foto. Isso quer dizer que ele conta um momento, né? Um lapso. Quando a gente pega algum conto que conta mais do que esse momento, muito mais, que ele começa a desenvolver mais de um ou dois personagens, desenvolver cenários, desenvolver tramas paralelas, a gente começa a ter um problema ali, porque ele passa a não ser mais um conto. Quando a gente tem um ponto central, pensa assim, num ponto central, e a gente vai desenvolver esse ponto central, único, um único conflito. Legal, ali a gente pode ter um conto. Quando a gente cria desse único conflito outro conflito e desenvolve esses dois, ou a gente vai criar 3 e desenvolver esses 3 conflitos, pensa num triângulo, a gente vai desenvolver esses 3 conflitos, a gente já não tem mais um conto, porque para desenvolver 3 conflitos e o tanto de personagens que são envolvidos nesses 3 conflitos, a gente precisa de tempo, a gente precisa de detalhamento, de desenvolvimento. E para isso a gente vai ter uma novela, porque vai ficar uma coisa mais longa e tem esse tanto de conflitos que normalmente num conto a gente não vê, a gente só vê um único conflito. Quando a gente está falando de romance, o romance ele tem diversos conflitos, então tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, interligados entre si pelo conflito central, que normalmente é o conflito do protagonista. Eu já falei um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui, que eu falo a diferença entre romance e novela, que é todo baseado, inclusive, no livro Escrever Ficção, do Luiz Antônio de Assis Brasil, tá? Depois, quem tiver a curiosidade, vai lá assistir esse vídeo aqui, eu vou deixar linkado aqui em cima. E a questão é, um conto, ele é totalmente diferente de uma novela, e ele é totalmente diferente de um romance. E uma coisa que eu sempre vejo é, quando tem premiações, concursos de contos, muita gente vem com essa frase, né, de tipo, o conto é uma história curta. E não, o conto não é um romance curto. O conto é um conto. Ele tem o seu único conflito, seus pouquíssimos personagens, e a gente desenvolve esse conflito rapidamente. E na maioria das vezes, se não em todas as vezes, com uma história oculta, que é aquele subtexto que o leitor vai ter que interpretar durante a leitura.
Um romance, ele tem seus subtextos, né, suas histórias ocultas, ele tem todas as suas camadas e tal, mas eles são muitas camadas que a gente precisa desenvolver em uma história longa. O conto, ele se faz curto pelo pouco conflito que ele traz. Ele traz um conflito, ele traz poucos personagens, não é necessário desenvolvimento. Uma outra dúvida que eu vejo muito surgir também é o que é um conto e o que é um microconto. O microconto, ele traz exatamente o que um conto traz, porém de forma micro. E se o seu conto tem uma página inteira, ele não é um microconto. O microconto, eu diria que ele chega a 500 caracteres no máximo. Ele é uma frase, muitas vezes. Sim, é possível você passar muita coisa em uma frase, né? Quando é muito bem trabalhado e etc. E tem muitos concursos de microcontos e eu vejo muita gente com dificuldade de saber o que é um microconto. Por que só pedem 500 caracteres e etc. Porque é assim, esse é o gênero microconto. Quando é um conto, às vezes também tem um máximo de caracteres e muita gente não entende por que só estão pedindo 8.000 caracteres com espaço e tudo mais. Porque a síntese, uma síntese coesa, é uma das maiores características que um contista precisa ter. Eu vou pegar uma frase aqui do David Lodge em A Arte da Ficção sobre estrutura narrativa, que é: a estrutura de uma narrativa é como a estrutura de vigas que sustenta os arranha-céus. Você não a enxerga, mas é ela que determina o formato e as características do edifício. E quando a gente fala sobre criação de narrativas, a gente está falando basicamente de montar um edifício, né? E o conto é como se a gente estivesse falando de construir uma casa. Não vai ser um edifício, não vai ser grande, não vão ter várias pessoas morando juntas nesse mesmo espaço. Vai ser uma casa, uma coisa pequena, uma coisa intimista, mas que mesmo assim a gente precisa pensar em cada viga que vai colocar ali. E pensando nessas centenas de dúvidas que permeiam a escrita de contos, eu criei um e-book chamado 22 Direcionamentos para Escrever Contos Cativantes. E eu tô lançando ele agora, esse mês, essa semana, no link que eu tô deixando aqui na descrição, justamente para ajudar você que tá começando a escrever contos ou que acha que o que você estava escrevendo era um conto, mas talvez não seja mais, para que você consiga colocar toda a potencialidade do seu texto e ver se aquilo é mesmo um conto ou não, ou se você está começando agora a escrever contos para você já seguir o caminho dos tijolos amarelos. E por que eu chamo de direcionamentos? Porque não são apenas dicas. Eu trago muito do meu conhecimento desses 7 anos que eu estou trabalhando no mercado literário para dentro desse livro, muito do que eu aprendi tanto na minha faculdade de comunicação, quanto na experiência de trabalho, quanto na minha pós em teoria literária. Por isso que eles são mais do que dicas, são 22 direcionamentos. São 22 capítulos que vão te ajudar a, no final, chegar com um conto praticamente pronto para publicar, inscrever em concursos ou fazer exatamente o que você quiser, tudo que você quiser com o seu texto. Então eu vou deixar o link para o e-book aqui na descrição, é o primeiro link. Quem tiver a oportunidade, quem tiver a possibilidade de adquirir, eu tenho certeza que vai agregar demais na sua escrita. Eu queria terminar o vídeo aconselhando você a ler as próximas publicações que se chamam como contos com essa visão crítica de: será que isso mesmo é um conto? Será que isso é uma noveleta, né, que é uma novela um pouco mais curta? Será que é uma novela? Será que esse conto era para ser um romance, o autor transformou em conto? Ou existe muito o movimento contrário, né? Eu sei que Gay de Família, do Felipe Fagundes, que é um romance assim que eu amo, adorei ler, ele antes era um conto. E aí ele se tornou um romance, ele desenvolveu mais aqueles personagens, desenvolveu aquela foto que é o conto, né? Aquele momento que é o conto para um filme, vamos dizer assim, né? De uma foto passou para um filme. E aí ele escreveu o romance Gay de Família. Então, esse movimento existe, assim como um movimento contrário também pode existir. A gente pensar, ter uma ideia para um romance
e desse romance a gente tira uma foto, tira um momento que é o momento mais crítico, o momento mais marcante e escreve um conto a partir disso. É inclusive um bom exercício de escrita para você treinar. Espero que vocês tenham gostado, que tenha te ajudado. E se você se interessa por esse mundo, não deixe de adquirir o e-book aqui no link abaixo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.